Muy buenos días. Invito Bom a la dia, doctora gostaria Alicia de Camarín, convidar que será nuestra primera ponente para a el día nossa de hoy. primeira apresentação do dia. La doctora Alicia A es doutora médica Alicia, con que é maestría en médica com Administración en mestrado em Servicios de Administração Salud e de la Serviços de Universidad de Saúde pela Montreal, Universidade de Canadá. Montreal, no Canadá. Actualmente, investigadora Atualmente, científica pesquisadora principal científica del Instituto de principal do Excelencia en Instituto de Salud y Servicios Excelência nos Sociales de Serviços Quebec, Canadá. Sociais em Alicia Quebec, no estará Canadá. la primera ponencia Alicia titulada Enfoque fará a primeira Sistémico para apresentação, que será o Procesos enfoque de sistêmico Cobertura para de processos de Tecnología cobertura de Sanitaria. tecnologia sanitária. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer mucho la Bom dia a organización de todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos a organização desse encontro e por terem me convidado. É um prazer estar com vocês aqui. Para aqueles que me conhecem, desde hace muchos años la evaluación de tecnología tatuada en el cuerpo y me gusta poder compartir este tema con los demás y ver cómo evoluciona este tema y dentro de um ambiente de amigos e ver a evolução do trabalho na América Latina, porque eu acho que sou uma pioneira em termos de assuntos ligados à América Latina. Já há muitos anos eu tenho cooperado nessa área e muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a dois colegas. Eu trouxe alguns slides para fazer a minha apresentação com base em outras apresentações do Dr. Benken, que já tem trabalhado há muitos anos conosco no IEPS, que é o Instituto de Excelência no Canadá, em Quebec, e o Dr. Geral Jeri, que me convidou e foi meu coordenador durante muitos anos e tem uma grande experiência nesse tema, com base na qual eu já preparei a minha apresentação. E eles já não estão mais conosco no IETS, mas continuam nos dando apoio. Vocês sabem que as avaliações de tecnologia é quase uma atividade social. Eu sempre pensava que havia uma capacidade de compartilhar, que não é como, por exemplo, nas pesquisas que as pessoas não querem que publiquem antes. No assunto de tecnologia é o contrário. Nós temos uma generosidade, por assim dizer, em termos do conhecimento. Bem, vou voltar ao tema. Eu tenho um defeito, eu falo demais e quando eu me dou conta, eu passo do horário. E se ninguém controlar o meu tempo, muito rapidamente, para colocar aqui sobre a mesa uma ideia do local de onde venho, eu sou argentina. Para explicarem, para vocês entenderem meu amor pela América do Sul, há muitos anos estou em Quebec, no Canadá. E o Canadá tem um sistema político semelhante ao da Argentina, provavelmente do Brasil também, dos outros países, ou seja, é um sistema federal com províncias autônomas. Ou seja, o governo federal, por exemplo, no assunto de saúde, dá as grandes diretrizes do que diz respeito ao que deve ser seguido no país com uniformidade, mas em cada província tomam-se decisões de maneira autônoma, por exemplo, em relação a coberturas e financiamentos ligados a aspectos da saúde. Em relação a Quebec, agora eu vou me concentrar mais na província de Quebec especificamente, temos um sistema de saúde financiado pelos impostos e a cobertura é universal, mas eu, ao longo dos anos, percebi que existe também uma presença do setor privado. E hoje em dia temos 70% de sistema público e 30% de privado. E o sistema privado está muito coberto em questões de odontologia, outras questões como fisioterapia. Então, é um tratamento que, de uma modo geral, não está coberto pelo outro sistema. E outra parte importante está ligada aos medicamentos, porque temos um seguro de medicamentos, mas há toda uma parte que o paciente tem que pagar através
de franquias, sendo que tudo isso constitui 30% do setor, que é o setor privado. A saúde representa mais ou menos 40% de toda a renda nacional. Saúde e educação são os dois ministérios que têm a maior parte do PIB. E desses 7% dos gastos totais em saúde são relacionados a medicamentos de prescrição. E isso representa mais ou menos 7%, 7 milhões de dólares canadenses por ano. A sociedade é com base em uma democracia parlamentar e temos uma sociedade pluralista. O Canadá, de um modo geral, tem muitos imigrantes, temos hoje em dia isso em todo o mundo, e os profissionais estão associados em organizações profissionais que defendem, evidentemente, os interesses públicos e os interesses dos profissionais de sua categoria. Também imagino que para a maioria de todos aqui este seja um tema conhecido, mas quando falamos de tecnologia, na avaliação de tecnologia, mais especificamente, temos uma definição bastante ampla e vaga. Não estamos falando apenas de aparatos e de medicamentos, mas também dos procedimentos e sistemas, de maneira que possamos oferecer serviços e tudo que possa ser feito para ajudar a saúde e a melhoria da qualidade de vida. Aqui temos um documento da Organização Mundial da Saúde, mas há várias definições diferentes. E eu gosto dessa porque dá uma visão, de certa forma, uma visão geral sobre o que seria uma tecnologia de saúde. Ok, avaliação então de tecnologias, e também falaremos muito rapidamente que é uma avaliação sistemática das propriedades e efeitos e impactos da tecnologia, e estabelece tanto as consequências diretas, que são as previstas ou previsíveis, como, por exemplo, as indiretas, que são as imprevisíveis. Quais os objetivos da avaliação de tecnologia? Seria aportar informações sobre as decisões de saúde de nível nacional, regional ou local. Se uma avaliação de tecnologia ou um grupo de trabalho não servem para basear para uma decisão, então não serve para nada. Significa que temos um tempo e um trabalho mal utilizados e mal gastos. E quando fazemos uma avaliação de tecnologia, dizemos que fazemos de maneira a assegurar a pertinência das intervenções sobre as quais criamos uma recomendação. Se um informe não serve para isso, não diz algo que seja pertinente, temos que tentar evitar que isso aconteça. Ou seja, de maneira que quando fazemos um informe, tenhamos um impacto, uma influência que ajudem de fato nas decisões ligadas ao setor de saúde. Decisões sobre o quê? Bem, sobre financiamento, que hoje em dia sobre o uso apropriado dessas invenções da tecnologia, que são muitas vezes ineficazes ou obsoletas. E temos que nos preocupar com isso também. Isso para mim. Então, quais são as características de uma avaliação de tecnologia? Bem, primeiramente, a principal dela seria pensar sobre as provas científicas e o conhecimento e a experiência dos atores locais, de todos os interessados, de maneira a se aplicar dentro de um contexto local, o que é muito importante, porque durante muito tempo fizemos avaliações de tecnologia usando artigos publicados, artigos científicos, sobre a eficácia ou não, sobre os custos, mas hoje em dia sabemos que não temos influência se não pudermos colocar na mesa de trabalho todos os atores, e que nós temos que usar a experiência de todos e interpretar todas as informações dentro de um contexto local. Utilizamos uma metodologia transparente e reconhecida, que seja crível, porque a qualidade e o rigor científico devem ser reconhecidos. Temos que oferecer uma resposta dentro do tempo, porque do contrário, como já disse, se a decisão for tomada
muito tempo depois, perdemos o trem da história. E temos que ajudar nas decisões complexas. Há muitos recursos para avaliação das tecnologias, isso requer tempo e recurso humano, e consideramos que temos que usar isso para as decisões complexas, e outras decisões mais simples devem ser tomadas de outra maneira. Temos que fazer isso de maneira independente, ou seja, devemos então manter uma distância dos interessados, mas ao mesmo tempo chamá-los para a mesa de trabalho para que a discussão seja participativa e, sobretudo, que seja transparente. Devemos trazer transparência através de publicações sobre as metodologias e também dos informes, de maneira que todos tenham acesso e que possam usá-los quando alguma decisão vai ser tomada sobre o que será feito e como se chegou a essa decisão. E temos como complemento, que acredito que seja o mesmo aqui no país dos senhores, mas me parece importante dizer assim mesmo, que para nós a avaliação de tecnologia não é uma regulamentação, mas algo que venha complementar os processos de regulamentação e gestão. E intervém em várias etapas das tecnologias, desde a inovação até o momento onde se torna obsoleto. Deixa eu passar agora adiante para o próximo slide. Aqui os senhores estão cientes, eu acredito, mas nos anos 70 nasceu a avaliação de tecnologia com raiz num problema de um scan, de uma tomografia computadorizada, vinda dos Estados Unidos, que pediu, na época que existia um escritório de avaliação de tecnologias, para se preocupar de como fazer para incorporar tecnologias de alto custo no sistema, de maneira a assegurar a possibilidade de disseminação desse tipo de tecnologia no sistema. Aqui nós temos o Canadá, eu trouxe esse slide para mostrar-lhes aqui essa província verde, que é onde eu vivo. Como os senhores já sabem, ok? Existem no Canadá algumas agências de avaliação de tecnologias, algumas que estão dirigidas no nível da decisão macro, de um modo geral para os ministérios, ligados aos ministérios, no nível superior, e outros que trabalham muito também direcionadas ao nível médio e micro. Quando eu digo micro, eu estou falando de práticas clínicas locais, recomendações que vão dizer sobre decisões de profissionais de saúde locais. Eu não vou fazer uma descrição, mas falando aqui apenas de um conceito geral do que acontece nas províncias, que tem várias agências. Em Quebec também existe uma agência geral que está em Ottawa, que é federal para todo o país, que se chama CADET, que os senhores provavelmente já têm conhecimento. Não vou gastar muito tempo aqui, porque não há muito tempo. Bem, temos então 40 anos de avaliação de tecnologia em Quebec, e o INES, que é o Instituto de Trabalho, nasceu da fusão de dois braços diferentes, mas que fazem o mesmo trabalho, que o CET, que é o Conselho de Avaliação de Tecnologias de Saúde, que foi incorporado ao MIS, que é a Agência de Avaliação de Tecnologia, que fazem a avaliação de tecnologias desde 88, mas que não se ocupavam de medicamentos, porque tudo que era ligado a medicamentos estava nas mãos do Conselho de Medicamentos, que foi incluído na fusão de outras organizações. Vocês podem ver então como essa organização se deu ao longo da história. Em janeiro de 2011, o governo decidiu fazer uma lei, e essa lei estabeleceu a fusão do Conselho de Medicamentos e da Agência de Avaliação de Tecnologia, de maneira a criar um instituto que hoje é o INES. O Conselho de Medicamentos já estava criado por uma lei. A Agência de Avaliação de Tecnologias havia sido criada por um decreto. E isso representa diferentes considerações do nível de funcionamento e etc. E hoje em dia o Instituto foi criado por uma lei em 2011, como foi falado. Eu também gostaria de destacar, porque me parece importante essa resolução da OMS de 24 de março,
de 2014, que é 24 de maio de 2014, que reconhece a importância da avaliação independente das avaliações de tecnologias sanitárias. Não vou ler tudo, mas para aqueles que não conhecem, me parece muito bem descrito. E chamo sua atenção aqui para a palavra independente, que me parece importante. A resolução também, no segundo parágrafo, fala que a avaliação de tecnologias pode satisfazer a demanda por informação fidedigna, especialmente os aspectos da tecnologia, e aí especifica segurança, eficácia, qualidade, idoneidade, eficiência, etc., para saber se se deve integrar, como deve ser feito e em que momento seria indicado. Por fim, na verdade, por fim não, porque a resolução é grande, mas outro ponto que eu gostaria de destacar é que a Organização Mundial da Saúde se preocupa de que a capacidade para avaliar, investigar, documentar tudo isso, especialmente nos países em desenvolvimento, pode ser insuficiente e que há muitas decisões que se tomam sem ter informação adequada. Os países em desenvolvimento, é a mesma coisa naqueles que estão já desenvolvidos, nos países desenvolvidos, porque as tecnologias, os números, a quantidade é enorme e não há recursos suficientes que consigam avaliar todos em lugar algum. Por que utilizar a avaliação de tecnologia para apoiar a cobertura sanitária? Vocês certamente já sabem, para evitar gastos pouco úteis ou inúteis, para orientar o uso adequado da tecnologia ou a criação de valor. Para que vai servir? O que ela vai criar em termos de melhora na qualidade de vida dos pacientes da população? Para informar as deliberações sobre prioridades, como o que integrar e como integrar no pacote de serviço, o que fazer para remover as intervenções obsoletas. É muito difícil, sempre é muito mais fácil agregar do que abandonar as inúteis, pois nós temos que lutar contra tudo que já está estabelecido, o costume da população e etc., a resistência dos utilizadores, e para favorecer um consenso social quanto às decisões, colocar todos os interessados ao redor de uma mesa para poderem levar em consideração todos os pontos de vista e chegar a um consenso social. Essa imagem também é conhecida, foi retirada de um documento da OMS. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para as diferenças que nós vemos entre o que é regulamentação, regulação, que é a origem da tecnologia, e aqui o funcionamento técnico, mas poderia se chamar também eficácia ou a teoria, ou seja, antes de levar até o mercado e utilizar, como essa tecnologia é em termos de eficácia, para que ela serve, para que serve um organismo regulador, para ele dizer sim, ela serve, não faz mal para a população, então se pode levar ao mercado. E colocando no nosso contexto, o que é que nós vamos ganhar, o que é que nós vamos ter como benefício para a saúde, o que é que nós vamos ter como consequência em termos de custos, e aí vem também as partes de avaliação de tecnologias. E também o que é pertinente, o que nós podemos levar para o nosso contexto local, o que nos serve e também como nós podemos aplicar. Ou seja, tudo isso aqui tem a ver com o nosso contexto. Toda essa parte é o que é difícil de exportar, ou seja, quando se faz uma revisão sistemática dos artigos ou uma revisão sistemática serve em qualquer lugar, mas logo como aplicamos isso ao contexto de cada país, isso cada um tem que fazer seu próprio trabalho.
¿Cuáles son? Esto es algo que presentó mi colega Isso é algo Rainer apresentado Banken pelo meu en colega otro congreso y que me pareció muy importante. em outro No se puede congresso que me realizar pareceu muito evaluación importante. Não de se pode tecnología realizar sin recursos avaliação de humanos tecnologia capaces de sem recursos sintetizar el humanos capazes conocimiento de científico. Por sintetizar haber estado o muchas conhecimento veces en América científico, por ter Latina y estado muitas vezes na América compartido Latina con e ustedes compartilhado com reuniones vocês y reuniões actividades. El e recurso atividades. humano aquí es Os recursos humanos aqui são Hay, excelentes. Ustedes tienen todo Vocês têm todo o el conhecimento para realizar a avaliação de tecnologia nos seus países e nas suas organizações de avaliação de tecnologia. Se pode realizar a avaliação de tecnologia sem uma inter-relação estreita com os demais tomadores de decisão, mas não vai ser eficaz. Vocês vão chegar com o seu informe e nada vai acontecer. A avaliação de tecnologia não vai ser eficaz para determinar a cobertura universal sem uma participação forte dos responsáveis pela formulação de políticas e dos outros diretamente interessados. Os outros diretamente interessados são todos, são pacientes, cidadãos. Pode ser também a indústria. Nós convocamos menos no INES, mas em muitos lugares se utiliza para gerar aquilo que é o que nós chamamos de um consenso que permita que a avaliação de tecnologia seja útil e eficaz. Agora, rapidamente, falando dos desafios que são os mesmos no nosso país, no de vocês, a crescente demanda por atenção e serviços, a complexidade e necessidades das pessoas, a complexidade dos protocolos de atenção e a realidade econômica. Hoje em dia, todos queremos fazer mais com menos. E por que então chegamos aqui? Porque há uma transição incontrolável, a transição demográfica, o envelhecimento da população, a transição epidemiológica e ficando mais velhos, nós temos cada vez mais doenças crônicas, sem contar a questão ambiental, câncer, as doenças pulmonares, etc. E a transição tecnológica, o mundo está tão inteligente que nós inventamos coisas incríveis. A inovação está batendo a nossa porta e hoje nós falamos de medicina de precisão para poder diagnosticar cada paciente com uma particularidade específica que é dele, encontrar tratamento para cada um, ou seja, não há limites. Se não colocarmos limites, os sistemas de saúde vão implodir. Aqui eu mostro para vocês o que eu já disse, é o ciclo de vida das tecnologias. No meu ponto de vista, há uma parte aqui que corresponde à autorização de comercialização, que é o que nós chamamos de regulação, e logo, quando a tecnologia chega no mercado, há uma avaliação de tecnologia que se pode fazer de imediato, quando não se tem muita informação, para evitar que haja um conflito antes de saber se realmente no nosso contexto a tecnologia se aplica. Nós podemos ter um local aqui onde ela deixa de ser inovadora e então queremos difundi-la a nível do sistema e depois continua o ciclo de vida até o fim, em que temos que retirá-la do sistema, do financiamento, ao final do ciclo de vida útil da tecnologia. Muitas vezes o que acontece é que isso não se faz e tudo se acumula e as tecnologias velhas continuam coexistindo com as novas e se acumulando. Nessa mesma linha de pensamento, a inovação é essencial e eu estou convencida de que a avaliação de tecnologias tem um papel grande, não para frear a inovação, mas sim para enquadrá-la, para que não se dissemine excessivamente antes de ter todas as avaliações possíveis para controlar a situação e que se faça a prova de eficácia do contexto daquela tecnologia.
E depois também, durante o restante do ciclo de vida, temos o uso apropriado ou inapropriado. Se a tecnologia é eficaz ou não, se é bem utilizada para as indicações correspondentes, se estamos fazendo utilização inadequada. E, por fim, a obsolescência e o desuso. Há uma crítica que se faz às agências de avaliação de tecnologia de não se ocuparem sistematicamente e eficazmente do descarte de tecnologias obsoletas. E o modelo inglês, por exemplo, foi criticado com isso. Hoje em dia é uma mudança de paradigma. Não sei se vocês conhecem iniciativas como o Justin Weissling nos Estados Unidos, que agora atravessou a fronteira para o norte e chegou também ao Canadá, que é um esforço por parte de todas as associações médicas no sentido de fazer uma recomendação sobre 10 tecnologias ou modos de intervenção que não são úteis e que deveriam deixar de existir. E isso, eu repito, está sendo considerado muito útil. Tenho alguns outros exemplos, e no INES, especialmente, já faz alguns meses, mais ou menos um ano, o Ministério nos tornou responsáveis por uma forma de avaliação que se chama avaliação de pertinência. Pertinência, que é... nós ficamos muito surpresos porque, para nós que fazemos avaliação de tecnologia já faz muitos anos, sempre fazemos isso, avaliar a pertinência de se utilizar uma tecnologia e utilizá-la bem. E hoje também ela se converteu na palavra mágica dos tomadores de decisão e dos ministérios. Esse é um exemplo. Eu poderia ter escolhido outro, mas esse tinha os valores, as análises de vitamina D por ano. Não é muito antigo, não, de 2005. Nos últimos 10 anos, nós começamos com 16 mil análises de vitamina D para quase 300 mil. E sabemos que aqui não houve nenhuma modificação epidemiológica, não mudou o clima, não mudou o sol, não mudaram as pessoas, não mudou nada. Mas isso representa 3 milhões de dólares. Esse é um exemplo em termos de análises laboratoriais, e também há outros. E com esse exemplo surgiu a necessidade de fazer um pequeno exercício de uso apropriado de análises de laboratórios. E então nós fizemos isso e publicamos. Se chama Uso Adequado de 14 Análises Laboratoriais, que teve êxito, em que nós fizemos em conjunto com associações profissionais e com especialistas, agentes laboratoriais, e eles então produziram esse documento e disseminaram entre os colegas. Hoje em dia, em todos os laboratórios, as pessoas conhecem esse documento. E os bioquímicos se perguntam quando chega um pedido, por que fazer isso, por que essa análise, e etc. E certamente são 14 análises. Deveríamos fazer para diversas análises laboratoriais, mas, como eu já mencionei, o esforço de avaliação de tecnologia tem um limite até onde pode ir. São análises simples, reconhecidas. Nós temos o tempo de coleta do exame e diversas coisas que comprovamos que são utilizadas de forma inadequada.
Hay otras iniciativas en el Canadá, se las puse aquí por si este documento circula Há para que outras las vayan a iniciativas ver. também. Esse En documento Alberta, en Ontario, circula, la Alberta, preocupación de Ontário, a ver cuál es preocupação el também uso apropiado de ver qual é o y uso cómo se puede adequado hacer e para como hacer se pode mejor y fazer para para no hacer lo que melhorar no e se debe para hacer. não Siempre fazer o que tuvimos não una se deve reflexión fazer. contraria. Sempre fazemos também a Hacer reflexão lo que se debe contrária. hacer y Como fazer o hacerlo que bien. se Ahora deve fazer e como empezamos a não mirar también fazer. al contrario. Y esta iniciativa Essa del NICE, iniciativa que saca de NICE todas sus que recomendaciones, tira de todas as recomendações negativas e as coloca em ordem um documento que se chama Não Fazer, Do Not Do, parece súper interesante si ustedes lo quieren consultar. e parece bem Puedo interessante se hablar de quiserem otras, consultar. pero no tengo mucho tiempo ahora, pero tenemos mucho Vou tiempo falar de en estos outras, não días tenho muito para tempo agora, mas temos muito compartir tempo em outros dias. ¿Cuáles son los factores que afectan la influencia el impacto de las tecnologías? Quais fatores afetam a influência do impacto das avaliações de tecnologia? Certamente temos que falar a mesma linguagem, a pergunta tem que ser clara, temos que estar de acordo com os princípios de como avaliar, que dimensões avaliar, o que nós podemos oferecer em termos de decisão. E isso é importante, porque se queremos tudo e queremos para amanhã, não se pode fazer. E isso tem que ficar claro desde o princípio. Validar a pergunta com especialistas em campo. Temos exemplos em que nos foi feita uma pergunta e o especialista nos disse, não, essa preocupação não é a nossa, nós temos que tratar de outra coisa, e o Ministério, nós voltamos para eles e falamos, essa pergunta está mal feita. Eles falaram, não, isso nós precisamos fazer. E agora nós sabemos que nós temos que escutar sempre o que nos perguntam, temos que insistir mais para não fazermos trabalho inútil. E é muito importante manter a nossa posição. A qualidade técnica, com certeza, conclusões realistas, não se pode concluir uma recomendação que não se aplica. A resposta a tempo, já falamos, a participação de todos os interessados. E, finalmente, a difusão, disseminação, transferência de conhecimento e mobilização de conhecimento, que é uma palavra que está na moda no INES, não sei aqui, que quer dizer isso. Quer dizer que o conhecimento tem que estar compartilhado com todas as pessoas interessadas desde o princípio. É um exercício de avaliação e não somente ao final, quando sai a recomendação para dizer que aqui está o que nós fizemos. É isso que nós chamamos de mobilizar o conhecimento. Agora um pouquinho mais técnico, não sei, espero que se alcance a ver. Isso aqui é um pouco mais técnico, não sei se dá para ler bem. Subdividimos em grandes grupos. Aqui os medicamentos, testes laboratoriais, tecnologias. Que seja em saúde ou em serviços sociais. Que se aplicam em saúde ou serviço social. Nesta diapo. ¿Cuál es el origen de estos pedidos? ¿Cuál es a origem desses pedidos? Qual é a instância avaliadora e qual é a instância decisional? Os medicamentos, a origem sempre é o fabricante. O fabricante é que se dirige ao INES para pedir a avaliação. O INES realiza a sua avaliação com um mecanismo que está completamente identificado na lei do INES. E é o ministro que decide. O INES envia seu informe ao ministro, que então decide. Os testes laboratoriais são um pouco diferentes. São laboratórios que solicitam ao Ministério que incorpore uma análise para registro de análises laboratórios incorpore registro de análises laboratórios coberta pelo sistema, e esses ministérios que nos pedem ao INES através de um mecanismo formal estabelecido pelo INES, mas não estabelecido por lei, um convênio entre ministérios e INES. A recomendação vai sempre dirigida ao ministro que toma a decisão. As tecnologias são diferentes. Os pedidos para envio dos ministros, do Ministério, dos estabelecimentos, associações profissionais e associações de pacientes. O INES realiza a sua avaliação
em um mecanismo que é típico de avaliação de tecnologias e dirige sua recomendação não unicamente a quem solicitou, mas também a quem vai tomar a decisão, seja o ministro, o ministério, ou, como está escrito aqui, o RANQ, que é o regime de seguro de enfermidades, que verifica que quem é o organismo que vai pagar pelos serviços. Todo pasa por ahí. ¿Con qué criterios se realizan esas evaluaciones? Com que critérios se realizam essas avaliações? Similares, pero diferentes. São semelhantes, mas são diferentes ao mesmo tempo para cada um dos grupos. Os medicamentos está escrito na lei, primeiro o valor terapêutico. Se o valor terapêutico não é conclusivo, então se deixa de lado. Se o valor terapêutico é conclusivo, então vai se examinar a questão de custos e a custo-eficácia, a consequência sobre a lista de medicamentos cobertos sobre os outros componentes do sistema de saúde, os outros componentes do sistema de saúde, que se hace impacto presupuestal e a comparação entre e também a comparação entre o que se perde e o que se ganha quando se incorpora essa tecnologia em termos de custo, que chamamos de custo-oportunidade. Se pagamos 200 mil por isso, nós vamos ter que remover 8 camas da readaptação, não sei, o que equivale ao sistema de saúde. En las pruebas de laboratorio, finalmente la oportunidad en función de la ley, porque la ley dice porque a lei diz por que incorporar tecnologias e isso tem que ser enquadrado no que a lei nos exige. De todo eso. 3 minutos. Ok. Voy a pasar esto muy rápido, me quedan las vou então últimas passar dos rapidamente por aqui, são as últimas duas que são interessantes. Todo es interesante para mí. Tudo interessante para mim. Entonces, en el laboratorio es la evaluación típica de exámenes diagnósticos. No laboratório temos a avaliação típica de exames diagnósticos e as consequências também sobre o sistema de saúde, os custos e em termos de tecnologia, eficácia, segurança, eficiência, aspectos econômicos, éticos, jurídicos, etc. Paso rápido porque quiero mostrarles esto. Passando rapidinho porque eu quero mostrar isso aqui. Como sucede a coisa com os medicamentos, ou seja, que resume os medicamentos. Vocês vêm aqui. Vai apresentar o fabricante apresenta seu medicamento ao organismo regulador, que é o Saúde Canadá, ou Saúde Canadá, o Santé Canadá, e eles consideram se é eficaz ou não e vão dar autorização para comercialização. E vão então devolver a resposta ao fabricante, que vai dizer sim, se pode utilizar. O fabricante então vai apresentar em cada província do Canadá o seu medicamento ao organismo avaliador ou ao Ministério, porque cada província toma a sua própria decisão, e no nosso caso é o INES, que é um comitê multidisciplinar, como eu já expliquei, que vai fazer uma recomendação e vai consultar todos os grupos, associações, etc. E vai fazer uma recomendação ao ministro, que então vai tomar a decisão de incorporar o medicamento à lista. O fabricante tem que apresentar ao mesmo tempo ao organismo federal, que é o Conselho de Exame de Preços e Medicamentos Patenteados. E esse organismo não determina o preço, mas determina com um método bem conhecido e público qual é o preço máximo que deve ser respeitado pelas províncias. E o preço no Quebec está determinado pelo organismo que paga, que é o regime das enfermidades e que gere também o regime geral de seguros de medicamentos, o RGAM. E aí estabelece o preço e estabelece uma lista de medicamentos. Essa lista de medicamentos tem mais de 7 mil hoje em dia, porque são adicionados, mas não são removidos. E isso está em discussão hoje em dia, como podemos fazer para remover também. E não só agregar medicamentos. Tenho muito para dizer sobre isso, mas vou deixar para as perguntas que surgirem, porventura, quando terminar.
El régimen de medicamentos, O regime me de parece importante medicamentos, me decir que parece hay dos importante dizer listas. que há Hay una duas lista para listas, los há uma lista para os ambulatórios e uma lista para os establecimientos. estabelecimentos. Hay medicamentos Há que se medicamentos consideran que de excepción, o sea se que se ponen en la consideram lista, de pero para exceção para para determinadas indicações precisas, e nesse caso o médico prescritor tem que preencher um formulário para justificar por que prescreve o medicamento e para que seja coberto pelo sistema. O problema desses medicamentos de exceção é que é muito difícil controlar, e também o paciente de exceção, quando por uma razão de compaixão ou se pode fornecer um medicamento, há um mecanismo para o paciente excepcional. Há muitas coisas com os genéricos. Há muita coisa aqui com relação aos genéricos e tudo, mas eu já não tenho mais tempo, infelizmente. Solamente para comparar que passa com E só para comparar o que acontece com as tecnologias que não são farmacêuticas, aqui nós temos o fabricante também que vai apresentar sua tecnologia, qualquer que seja ela, o Saúde do Canadá para obter orientação de comercialização, mesmo mecanismo, e o fabricante também vai apresentar ao Ministério que seja uma tecnologia que seja o regime de seguro em enfermidades ou estabelecimentos, pois muitas tecnologias passam diretamente pelos estabelecimentos, e qualquer um desses aqui consultar o INES para realizar uma avaliação. Pode consultar o INES para realizar uma avaliação, e nesse caso é uma avaliação que percorre um caminho diferente, uma análise de laboratório ou uma outra tecnologia em saúde, e sempre realiza consulta com os grupos interessados também. E por fim, toda a recomendação vai passar pelo Ministério, Ministro da Saúde, que toma então a decisão. Para concluir, a avaliação de tecnologias, que é uma atividade organizada, estruturada, que está a serviço do tomador de decisão e que tem que ser para funcionar bem, independente, ser participativa, mobilizando o conhecimento, que seja o conhecimento científico, o conhecimento experimental dos interessados, que se utilize em forma eficiente para resolver situações utilizada de forma eficiente para resolver situações complexas, como eu já disse, e que não se limite aos aspectos econômicos. É um perigo que nós coloquemos tanto interesse assim no aspecto econômico, pois isso nos pode levar a esquecer de outros aspectos importantes. E informes públicos também que levem a um consenso, colocado à disposição de todos, e também alguns temas maiores que devem estar escritos de forma acessível ao público. E também o que eu mencionei na apresentação, que também é importante, a colaboração internacional. A colaboração internacional de diferentes regiões aqui na América Latina. Nas Américas, em geral, nós temos uma rede que nos permite compartilhar problemas e também encontrar soluções, e o trabalho impressionante que cada um de vocês faz nos países de vocês, com colaboração da OPAS, com certeza, e que não se deve interromper. Espero que continue. E eu deixo vocês então com essa imagem que vocês exatamente aqui no Rio nunca viram esse tipo de imagem acontecendo aqui, essa neve, né? É assim que se parece a minha casa. Muito obrigado.